Então nós vamos ler Oséias, capítulo 1, para início da nossa reflexão nessa manhã. Diz assim, Oséias, capítulo 1, verso 10. Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar. E acontecerá que do lugar onde se lhe diria, vós não sois meu povo, se lhe dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça, e subirá da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Muito bem. Veja, pessoal, uma coisa que você não deve escapar da sua mente. A ideia que a gente tem, a ideia que a gente está acostumado, é que Deus tratou o povo de Israel assim, assado. Não, porque Deus levantou o povo de Israel, mas nem sempre, e aqui eu não culpo ninguém, tá ok? É só uma observação, uma análise minha. Só que quase nunca você vai ouvir que Deus levantou Israel para receber o Messias. Tinha todo um propósito. A ideia, quando a gente não tem isso como pano de fundo, nós vamos entender que Deus era um Deus vaidoso, que não queria perder a concorrência com os deuses estranhos. Então, a ideia que passa é assim, bom, já que as outras nações têm um Deus que eles adoram e não adoram a mim, eu vou construir um povo que vai adorar a mim. Se a gente não tem esse pano de fundo de que Israel é uma nação que Deus colocou no mundo para se fortalecer como uma nação, para receber o Messias, a gente se perde. Se a gente não tiver todas as ações de Deus no Antigo Testamento, todas, sem falhar nenhuma, todas as ações do Antigo Testamento eram ações de Deus para manter a promessa intacta, para que ela se cumprisse. É importante eu falar isso, é importante você gravar isso, porque amanhã ou depois, quando alguém perguntar para você, é porque Deus era diferente com o povo de Israel, e Jesus é mais amor, e o Deus do Antigo Testamento era muito duro. Não, não tem nada a ver com isso. Tem a ver que Deus do Antigo Testamento protegia a promessa, mais do que proteger Israel. Protegia a promessa. Ok? Então, esse é o pano de fundo que a gente tem que ter na mente. Senão, a gente se perde no Antigo Testamento. A gente vai entender que o Israel veio assim sem nenhum propósito. Israel surgiu no mundo sem nenhum propósito. E Deus tratou eles com muita dureza, muita rudeza e sem propósito. Não, Israel tinha uma missão. Israel tinha uma missão na história para o bem da humanidade. Não esqueça essa frase, Raquel. Israel tinha uma missão na história para o bem da humanidade, para que a humanidade não termine em perdição. Então a visão de Deus é uma visão ampla, geral, total, lato. É uma visão muito maior do que apenas imaginar que ele levanta Israel para propósitos particulares. Deus não precisava de nada, mas quem precisava de tudo era a humanidade. Ok? Tá bom na mente de vocês isso aí? Você tem que conservar isso. Se você se perder com isso, você não vai entender nada da Bíblia. Ok? Muito bem. Então, agora tem um problema sério na nação que Deus criou, porque a nação agora está dividida. Nação dividida. Reino do norte, reino do sul. Muito bem. O reino do norte se perdeu em idolatria. E a idolatria vem acompanhado de corrupção, de orgias, de maldade. Ok? Então isso aí é o que causa a idolatria. O problema do sul não era idolatria. O problema do sul era um problema
espiritual, religioso, deixa eu colocar assim para vocês entenderem bem. Eles eram frios com Deus, não tinham santidade, né? Tinha uma certa corrupção, o culto era hipócrita, mas não eram idólatras. E Deus teve que agir nas duas divisões, para que elas não se perdessem na história. Aqui os assírios, aqui os babilônicos. Hã? Qual? Foi pesado. Foi pesado. Os dois foram pesados. Aliás, Babilônia foi até um pouquinho mais pesado. Sabe por quê, Sérgio? Porque, inclusive, Deus... Olha que coisa impressionante. Sejam bem-vindos os apóstolos de Piabiru. Bem-vinda, Vânia. Esta sala sentiu a sua falta. Já como nós não vimos você antes, meus sinceros sentimentos pela sua perca, viu? E Deus vai honrar você pelo trabalho que você fez com ela. A honra pai e mãe é até quando o pai e mãe não existirem mais nesse mundo. Então, parabéns pelo seu trabalho com a sua mãe e que bom que você está de volta, Lucas também. Parece que está até nascendo cabelo. Opa! Muito bem, nós estamos estudando os profetas menores. Vocês estão acompanhando lá no grupo, né? Muito bem. Então, o problema ali, por exemplo, na própria Babilônia, foi um problema muito duro, porque Deus chama a Babilônia para tratar o povo de Israel. Só que eles não respeitaram as leis da guerra, Márcia. Estupravam as mulheres. Matavam com extrema violência. De tal maneira que Deus também puniu Babilônia, porque eles foram muito maldosos. Você sabe que desde que tem guerra, tem as leis. Até hoje, nas guerras que a gente, por exemplo, uma coisa que foi proibida nas futuras guerras, uma das armas mais cruéis da Primeira Guerra, qual foi? Da Primeira Guerra, qual foi a arma mais cruel e foi banida das outras guerras? O gás mostarda. O gás mostarda. O gás mostarda foi um golpe tão violento e tão cruel que as leis da guerra proibiram. Na Segunda Guerra não tinha gás. Ok? Então, o país que quebra as leis da guerra, ele é punido depois pelas outras nações. Então, isso é desde sempre. Então, a Babilônia não fez de acordo. Eles foram horríveis. E Deus os puniu por isso, assim como puniu os assírios. Mas foi a maneira que Deus agiu para proteger a promessa. Agora, falando do reino do norte, que é o nosso assunto, e é onde Oséias está profetizando, o reino do norte completamente perdido em idolatria, afastado de Deus, Deus aqui aboliu, de certa forma, o pacto que fez com os patriarcas, para que o povo deixe de ter qualquer preeminência sobre as outras nações. Assim, os israelitas, bem reduzidos a uma condição em que não diferiam nada dos gentios profanos. Veja bem, gentios profanos. E assim Deus deserdou completamente. Não há, então, razão para as pessoas se felicitarem em prosperidade, mas deveriam, pelo contrário, ter em conta o julgamento de Deus. Eu vou explicar isso. Mas, embora esses desprezam a Deus sem cuidado, esta passagem nos lembra cuidadosamente para não abusarmos dos favores presentes de Deus. Em outras palavras, eles eram um povo, a parte norte estava completamente afastada de Deus, completamente idolatria, completamente longe de Deus, mas tinha prosperidade econômica, prosperidade política, estava avançando, estava crescendo. Mas toda essa prosperidade sem a bênção de Deus não tinha sentido. Não tinha sentido. E tanto é que não tinha sentido que uns 50 anos depois de Oséias, o norte é invadido pela Síria. Então, isso é uma lição para nós hoje, não é? Olha o que Matthew Henry disse, um teólogo do século XVIII. Vocês não são meu povo, disse Deus para eles. Você não age como convém ao meu povo. Eu presto atenção nessa paráfrase que o Matthew Henry está falando de Israel e veja alguma coisa sobre nossas igrejas hoje, ok?
O que Deus olha quando olha para as nossas comunidades? Vocês não são meu povo. Você não age como convém ao meu povo. Você não é obediente a mim como o meu povo deveria ser. Vocês não são meu povo, mas o povo desta e da outra divindade do estrume. E, portanto, não te possuirei para meu povo, não te protegerei, não farei qualquer reivindicação sobre ti, não exigirei que fosses, não te livrarei das mãos daqueles que te tomaram, deixe que eles te levem, você não é minha. Não queres que eu seja teu Deus, mas presta homenagem aos pretendentes, e por isso não serei teu Deus. Não terás interesse em mim, não esperarás benefício de mim. É a leitura que o Mateus Henry faz do que Deus disse para o norte de Israel. Vocês não são meu povo, porque vocês não têm nada a ver comigo. Foi a mesma fala que Jesus disse para os judeus dos seus dias. O vosso pai não é Abraão. Quem é o vosso pai? O diabo é vosso pai. Por que o diabo era pai deles? Porque eles estavam satisfazendo a vontade do seu pai, que era o diabo, mentindo e fazendo todo tipo de maldade. Agora Deus olha para o céu e olha as nossas igrejas. O que ele vê em nossas igrejas? Aqui está a questão que eu quero enfatizar com vocês. E veja bem, prosperidade de igreja não significa nada. Por que eu digo isso, Márcia? Porque um pastor, pode pegar qualquer um pastor aqui, é gente boa. Giovanni, Osvaldo, Sérgio e outros que não estão aqui, Nilton, Calixto. O Lucas, todos nós sabemos como quando... Veja, o seminário ensina como você fazer religião. Correto? O seminário te diz quais são os métodos e técnicas de como você conduzir uma igreja. Então, não tem nenhum problema de nenhum pastor conduzir bem uma igreja. Ele pode conduzir uma igreja não como um pastor, mas ele pode conduzir a igreja como um gestor, um CEO. Porque a igreja é povo. Então, às vezes, Vânia, as pessoas olham para determinadas comunidades, eu não estou dizendo denominação, batista, presbiteriano, não, comunidades, porque cada denominação tem uma comunidade individual. Nossa, mas ali o pastor Lucas, olha, o pastor Lucas é maravilhoso. A igreja está cheia, aquela coisa toda. A primeira notícia, você fala assim, poxa, mas a igreja está cheia, mas tem tanta gente ali que vive de maneira desordenada, um monte de coisa errada. Como é que Deus pode estar abençoando isso? De repente não é nem benção de Deus, é que o cara é bom, ué. Ele é carismático. Se não houvesse carisma natural, Jim Jones não seria um dos maiores líderes religiosos dos Estados Unidos da década de 70. Eu tenho ele como um dos exemplos de ótima oratória. O camarada fez 960 pessoas cometerem suicídio. Lembra qual era o apelido dele? O pastor do diabo, né? Até ele tomou cicuta. E não foi assim, morrendo aqui. Não, morreu todo mundo junto na mesma hora. Morreu 90% numa hora, depois morreu mais outro dia outras pessoas. Então, ter uma grande congregação não significa que Deus está abençoando necessariamente. Apenas o cara é um bom CEO. Ele não é nem pastor, é um CEO. Então, veja, Jesus Cristo também vai dizer isso lá com a igreja em Laodiceia, porque a igreja de Laodiceia tinha tirado o Cristo da própria igreja, que é a coisa mais absurda, mas o próprio Cristo foi expulso da igreja. Como que Cristo é expulso da igreja? Quando uma igreja, é o que Mateus Henry disse, é quando ele não representa Deus, vocês não me representam. Eu não posso estar no meio de um povo que não faz o que eu quero. Então, se Israel tinha na missão, uma missão de Deus e representar Deus e se entender como um povo criado para uma missão, e eles não fazem aquela missão, ao contrário, eles praticam exatamente as coisas que as outras nações praticavam, do qual Deus não queria, porque se Deus fosse deixar Israel se perder daquele jeito, ele usaria uma outra nação, não precisava criar uma outra. Correto? Então Deus olha para a minha comunidade, o que ele vê? Que tipo de povo ele vê na minha igreja? Essa é a questão. A gente está andando no caminho de Deus? A gente está ensinando a Bíblia como ela é? A gente está se envolvendo em teologias que glorificam a Jesus Cristo? A minha comunidade ama. A minha comunidade tem comunhão. A minha comunidade tem visão da eternidade.
A minha comunidade vive o amor de maneira prática. Como é a minha comunidade? Então, irmãos, isso é muito importante. Não vou dizer também que, porque a minha igreja é pequena, porque tem alguns membros que estão indo embora, aquela coisa toda. Não, a questão não é essa. A questão é que, às vezes, pessoas migram de igreja para igreja por uma série de razões. Isso não significa também que Deus não está abençoando. Não é isso. Nós olhamos muito para massa, interpretando se Deus está abençoando ou não está abençoando. Nós somos assim, mas, na verdade, nunca é assim. Percebe? Nunca é assim. Então, Israel era uma grande nação, uma pequena nação. A menor de todas, diz Deus, né? Mas, exato. Israel era menor, Israel era a menor das nações, mas era a única nação que tinha uma missão que ia salvar todos os outros. E até hoje. E até hoje, menos ainda. Porque na época da Segunda Guerra tinha 18 milhões de judeus. Morreram aproximadamente 7 milhões de judeus, eles ficaram com 11 milhões de judeus. Até hoje eles não chegaram em 18 milhões. Uma extremidade a outra de Israel são 400 quilômetros No máximo. Percebe? Ou seja, fazem 80 anos que a Segunda Guerra acabou e os judeus não chegou no seu número que tinha quando era da Segunda Guerra. Percebe? Ok? Essa fala do Mateus Henry é cruel, né? Mas eu acredito que a paráfrase dele em relação do que Deus fala com o povo é verdade, né? Eu concordo com isso. Então, assim, pessoal, aqui, eu peguei esse mapinha aqui. Então, aqui nós temos o Reino do Norte, a capital Samaria, o Reino do Sul, capital em Jerusalém. Observa que a maior parte da nação ficou em cima. Aqui tem 10 tribos, aqui tem 2. Mas o que aconteceu com o norte? Era assim que Deus olhava. O mundo olhava assim. Deus olhava assim, porque essa nação não me representa. Vazia. É assim que Deus olha o norte de Israel. Então, se uma igreja perde a sua essência em missão, ela perdeu tudo. Ela é só um fenômeno religioso. Um amontoado de gente religiosa, que em vez de estar em casa no domingo às 7 horas, está reunido com outras pessoas, de bem. Percebe? Estava vazia, estava invadida pelo mundo. Exatamente. Ela perdeu a essência. Exatamente. Então, nós não podemos, de maneira nenhuma, permitir que as comunidades que Deus levanta percam a sua própria essência. E quem dá o tom disso é o Giovanni, é o Oswaldo. Então, o pastor não pode fazer com que a igreja tenha a cara dele. O pastor tem que fazer com que a igreja tenha a cara de Cristo. Agora, é um preço caro que a gente paga? É. Mas é o preço que a gente tem que pagar. Deus não chamou a gente para outra coisa que não fosse para sofrer. Eu falei isso. Eu falei isso, Márcia. Semestre passado, né, o Nilton quase pulou na cadeira. Eu falei, sabe qual é o problema do nós pastores? A gente não ensina o povo a sofrer. Porque nós vivemos num ambiente de sofrimento. Então, como eu vivo num ambiente de sofrimento, eu tenho que saber como vivo nesse ambiente. Senão eu me perco também. Não é? Entende? Então, é uma coisa impressionante essa questão. Como uma mudança radical de tom, o profeta Oséias parou de falar sobre a ruína do reino do norte de Israel para prever a restauração tanto de Israel quanto de Judá. Embora o Senhor tenha dizimado a população israelita em seu julgamento, ele um dia reverteria a maldição para aumentá-los além de qualquer medida. Como disse Oséias, ainda assim o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, eu li agora, que não pode ser medida ou numerada, porque Deus é fiel às suas palavras. A profecia certamente se cumpriria, mesmo a duras penas, a profecia vai se cumprir, mesmo com Deus sofrendo, a profecia vai se cumprir, mesmo que tenha sangue inocente sendo derramado, mas a profecia tem que se cumprir.
A desobediência atual deles seria devidamente tratada, mas o desígnio final de Deus para Israel e sua promessa a Abraão seriam completamente cumpridos. Agora eu pergunto, quando é que o povo de Israel teve um número como a areia do mar? Quando? Quando o Messias veio. Exatamente, porque agora Deus conta com todo o planeta. Ó, preste atenção aqui, Soraya. Vamos dizer, ó uma loucura que eu vou falar aqui. Vocês me conhecem, às vezes eu falo umas loucuras. Vai ter um anúncio. Daqui a 2 anos, todos os descendentes de Abraão vão se reunir em um lugar qualquer. Todo mundo, todos os descendentes de Abraão vão se reunir em um lugar qualquer. Vai dar 3 bilhões de pessoas. Metade da população quase. Porque nós somos descendentes de Abraão. Percebe? Pela fé. Percebe? Então, é essa a profecia que se cumpre por causa de Cristo. E no lugar onde ele disse, vocês não são meu povo, será dito a eles, vocês são os filhos do Deus vivo. Israel foi disciplinado por Deus, mas seria restaurada a comunhão com Deus por meio da obediência fiel. Uma vez renovada a comunhão, os israelitas serão chamados de filhos de Deus vivo. Quando é que os filhos de Israel foram chamados filhos do Deus vivo? Quando? Quando uma parte dos judeus creram no Senhor. Inclusive o próprio João vai dizer isso. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder. Olha, essa fala ninguém comenta muito, mas o poder de serem feitos filhos de Deus. Inclusive o próprio Pedro, ele é uma parte da profecia, quando Pedro vai dizer, para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. E depois o Pedro confessa, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então essa profecia de Oséias se cumpre em Cristo e se cumpre em quem segue a Cristo. Então, e por que isso foi possível? Porque Deus agiu com mão de ferro. Né? Romanos 9, 25 a 26. Como ele também diz em Oséias, os que não eram meu povo, eu chamarei de meu povo. Olha aqui. Que provocação que Deus faz. Deus chama o norte de Israel, chama Israel, vocês não são meu povo. Mas eu vou pegar um outro povo que de fato não é meu povo para ser meu povo. Então veja, Deus transforma quem é povo dele em não e transforma quem não é povo dele em sim. Aqui está a percepção maior da importância de Cristo. O que não era o meu povo, eu chamarei de meu povo. E no próprio lugar onde lhes foi dito, vocês não são meu povo, ali serão chamados filho do Deus vivo. Imagina, quando Deus chama Abraão, lá, esse é famoso, Gênesis 12, como é que diz lá? Em ti serão benditas todas as famílias. Ok. Se tu uma bênção. Em ti serão benditas. O que você acha... Bispa Li, o que você acha que passou pela cabeça de Abraão quando Deus disse que nele seriam benditas todas as famílias da terra? Aí, deixa eu ajudar a mente de vocês. Qual é a noção que ele tem de família? Eles viviam em clãs. O que é família? Segundo, o que é família? Todas da terra. Vamos entrar na mente daquele arameu, porque o Abraão era um arameu. Vamos entrar na mente daquele arameu errante. O que é família?
Abençoar todas as famílias da terra significa exatamente o quê? Abençoar os hititas? Abençoar os egípcios? Do que ele está falando? Não está falando dos clãs que criam. Sim, mas Deus é claro, ele diz? Família. Mas família não seria isso? Família que está unida, firmada na rocha do Senhor? Não, você está falando com a mente cristã. Você é uma babilônica. Pensa como um babilônico. Às vezes a fé cristã atrapalha, né? Às vezes a fé cristã não faz... Piora. Aqui você diz tudo. Esse é o problema que muitos cristãos têm em relação ao Antigo Testamento. É fazer a leitura do Antigo Testamento com a mente cristã. Porque você estava vendo o Cristo, está vendo a... Exatamente. Tudo você resolveu. Exato. Agora você tem que esquecer tudo. Jesus não veio, não teve glorificação, não teve nada. Não tem judeu, não tem nada. Não tem nada. Como é que você vai pensar isso? Ele nem é judeu, ele é um babilônico. O pai dele é sacerdote da deusa Cibele. O cara é babilônico. O cara cresceu escutando Marduk, Estar. Aí uma voz fala com ele e diz assim, ó, me obedeça, sai da tua terra, da tua parentela, porque ele falou isso para o pai dele. O texto não diz. E essa comunhão, essa comunicação direta era raríssima. Ele Deus não tinha falado, fazia uns... Exatamente. E tem esse detalhe, viu? Você quer ter o Espírito Santo também, é covardia da sua parte ficar pensando nisso, né? Não, mas eu pensei nisso agora, mas o Espírito Santo não agia? Não, nem... Que Espírito Santo? Ele sempre existiu, mas nunca agiu. Jesus informou, pediu ao Pai para que... Mas não vinha só nele? Essa porra olha a tentativa dela levar a coisa. Ô Daiane, você quer transformar Abraão num cristão? Mano? Mas tá vendo a dificuldade? Por isso que esses caras do Antigo Testamento são maravilhosos. Porque os caras têm uma cultura absolutamente diferente da nossa ocidental e a ocidental permeada com cultura cristã. Então, a gente, né? Então, se você fizer uma leitura correta do povo do Antigo Testamento, você vai bater palma para eles. Eles são melhores do que nós. É porque a gente fala hoje de fé, com a certeza das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Eles não tinham nada disso. Nada. Não tinham. Não. Aí o Abraão, que é babilônico, ele chega para o pai dele e diz, pai, é o seguinte, eu vou embora. Vamos imaginar essa conversa. Por onde você vai? Porque eles eram em clãs. Não importa qual a idade do filho. O filho, todo mundo junto e todo mundo obedecendo o patriarca. Mas você vai para onde, filho? Não sei. Imagina como é. Por que você vai? Porque uma voz falou comigo. Que voz? Parece que é de um Deus. Marduk falou com você? Não, não é Marduk não. Quem é? Eu não sei, é uma voz. Eu acho que é o Deus dos antepassados. Mas que antepassado? Aí, o Ló chegou e falou, tio, você vai pra onde? O Ló, né? O Ló, porque o Ló era o sobrinho dele. Aí vamos imaginar isso, Sérgio. O Abraão fala assim, Ló, é o seguinte, escutei uma voz assim, assim, assim. Ô tio, eu vou com você, porque eu não aguento mais essa Babilônia, não. Parece que o Ló era um cara que gostava de aventura, né? Será que o pai dele pensou isso? Tá tão... É verdade. O meu Abraão tá perdendo a família toda, porque o Ló, a Bíblia não dá detalhes, mas com certeza, se o Ló foi com o Abraão, porque ele e Ló eram próximos, o cara não quis ficar sozinho lá. Eles eram muito próximos, tão próximo, que o Ló vai com um tio, chega lá na terra, o Abraão, pela experiência, fala, eu vou ficar por aqui mesmo. Aí o Ló falou assim, não, eu vou lá porque Sodoma é um lugar legal. É um lugar de cidade diferente e tal. E antes disso, daí ele vai para lá e ele se envolve em duas confusões. Uma, a cidade de Sodoma, que era subjugada por um outro rei, não queria mais pagar imposto por outro rei, invadiu a cidade, matou um monte de gente e levou um monte sequestrado. O Abraão fica sabendo, vai resgatar. Imagina a dor de cabeça que cruz que eu carreguei.
Aí depois, em vez dele, né, em vez dele se aprumar na vida, ele fica em Sodoma, daqui a pouco Sodoma é destruída. Mas então você vê que o Abraão e Ló, e interessante que Abraão, ele influenciou Ló. Vamos dizer, Abraão foi o primeiro missionário, porque o Judas vai dizer que o Ló, ele era afligido pelo procedimento, o justo Ló era afligido pela vida libertina daqueles povos. Então quer dizer que o Abraão, ele começa a entender o que é bênção para a família da terra. Começou com ele, porque ele abençoou Ló. Mas também tem uma série de falhas, né? Tem até uma ministração sobre transgressão de Ló. Ló era quase Tem um uma série contraponto. de falhas de Ló. Ah, mas o Ló não era santo, pô. Não, claro. Mas assim, também tem todo um aprendizado. Tem. Com os erros e falhas de Ló. Era um contraponto. Mas veja bem, eu concordo com você. Mas a partir do momento que a Bíblia chama ele de justo, para mim não importa o que ele fez. Quando Deus chama, é igual o pessoal fala assim, mas não, porque Davi pecou e matou e adulterou e fez o escambau e tinha 200 mulheres e tá. Mas quando Deus diz, homem segundo o meu coração, para mim não importa o que ele fez, meu. Deus pagou. É amigo de Deus, é nosso. Pô, mas é amigo de Deus? Eu vou falar mal do amigo de Deus? Eu vou falar. Cara, eu fico pensando, tá certo. A gente. Não quero cair nos erros. Exatamente. Mas tem. Queremos ter um coração como Deus. Não, aí você veja bem, o problema não é esse, viu, Giovanni? Você fala assim, ó, eu não quero cair nos mesmos erros dele, mas muitos de nós não faz isso com ele. Detona com ele. É, porque era safado. Eu já escutei pregações. Mas é os legalistas, né? Mas não importa, mas os caras falam. Caras que não reconhecem. Para mim, a novidade. o que vale é o que Deus disse dele. Quando Deus diz, homem segundo o meu coração, para Deus, Terminou bem, né? terminou bem. A mesma coisa do Ló. O Ló foi teimoso. Na minha opinião, o problema do Ló era teimosia. Ele ficou numa cidade rebelde, se rebelou contra o rei veio, fez um escarcéu lá, e em vez dele ficar contigo, o que ele fez? Continuou em Sodoma. Então, eu vejo que o cara é teimoso, aquela coisa toda. Mas quando a Bíblia fala que ele é justo, é um peso muito grande. Pelo menos é a minha opinião. Agora, tem gente que fala bem assim. Não, e aquele lance de oferecer as filhas no lugar dos visitantes, que eram os anjos, né? Na casa dele. Aquilo ali, pelo menos na nossa lente ocidental. Aham. Você disse bem. Grotesco, né? É. Quem faria isso? Mas aí você vê. Oferecer suas filhas para serem estupradas a fim de preservar os seus visitantes. Não, mas ele sabia que era um visitante celestial. Não, sim, mas mesmo assim, racionalmente Não. falando, é loucura. Não, vamos imaginar a cultura dele. Vamos lá. Né, na cultura dele. Na cultura oriental, principalmente machista, islâmica. Sim. A gente entende- Xiita. A mulher não tinha. A gente entende a mentalidade dele. Mas Porque veja, hoje é muito fácil. É igual aquela história, é muito fácil narrar um jogo de futebol numa sala com ar-condicionado, né? O bicho está pegando lá dentro, mas eu estou no ar-condicionado aqui. A gente está no ar-condicionado. Mas veja bem, o Ló, só falar um pouquinho dele, quase a gente não fala dele, a gente devia falar mais de Ló. Por exemplo, o Ló mesmo, ele oferece, vamos pegar na mente daquele, o cara sabe que aqueles visitantes são celestiais. Não é um visitante comum, são visitantes celestiais. Então, para ele, se os caras estão na casa dele e se visitantes celestiais sofrem algum tipo de agressão estando na casa do cara, o que na mente dele ele pensa? A divindade dele vai me destruir. Então, eu prefiro dar as minhas filhas, daquele que ele queria, eu prefiro dar as minhas filhas e elas serem abusadas do que eu sofrer a punição do Deus desses caras. É a mesma coisa do Pilatos. Eu ia falar Pilates. Mesma coisa do Pilatos. Lembra lá o famoso lavar as mãos? Porque ele não queria se envolver com Jesus, porque ele via que politicamente, criminalmente, Jesus era inocente. Mas quando falaram assim, não, porque ele disse ser filho de Deus. Hã? Se esse cara é filho de Júpiter. Ele ficou com medo, porque falaram que ele era filho de Deus.
Qual é o Deus na mente do Pilatos? Qual o maior Deus dos romanos? Júpiter. Aí o que ele faz? Quando ele lava a mão, ele está dizendo para Júpiter assim, Júpiter, ele vai morrer, ele é seu filho, porque na cultura, vamos voltar na cultura antiga, se algum titã, que era filho de um deus humano, se algum titã ou algum representante de uma divindade fosse atacado pelos humanos, aquela divindade ia dar praga, peste, doença, sabe? Aí o Pilatos faz o quê? Júpiter, ó, tem nada a ver com isso. E foi a mulher dele que sonhou também. Cláudia, né? Foi. Então, ele já estava meio balanceado. Cláudia brasileira. Mas enfim, exatamente, a Cláudia que ganha 129 milhões, né? Então, é verdade, ó. Você não é santo não, Romualdo, você não é santo. Então, você veja bem, a gente olha para essa turma do Antigo Testamento com olhos de aprendizagem, nunca de condenação. Eu não posso fazer isso. É pelo menos a minha opinião. Ok? É a minha opinião. Ok? É aprendizado. Então, deu para entender um pouquinho sobre o Abraão aqui para vocês? Deu, né? Fora da mente cristã? Né? Dá uns nomes. Dá. Aí diz aqui, ó, 1 Pedro 2,10. Antes vocês não eram um povo, mas agora vocês são povo de Deus. Essa questão de povo, pessoal, é uma cultura tão íntima que às vezes a gente se perdeu como brasileiro. Porque essa ideia de povo dá uma ideia assim de que nós somos os mais especiais que tem na Terra. Então, o povo é mais do que um título. Dizer que é povo de alguém, povo dos Estados Unidos, povo... Qualquer país, quando você fala... Por exemplo, nós temos um casal de cubano aqui com a gente. E para nós é uma bênção vocês estarem aqui. Mas vocês não queriam estar com o povo de vocês? Vivendo tranquilo lá em Cuba? Bem empregado, democracia, uma taxa de analfabetismo lá embaixo, o povo ganhando bem, com a saúde em dia, vivendo em paz. É ou não é? Essa é a ideia de povo. Quem está exilado, ele está fora do seu povo e ele ama o seu povo. Eu sei que esses irmãos amam a gente, mas eles amam o povo deles. Então, essa ideia de povo é uma coisa muito profunda. Então, quando a Bíblia diz, meu povo, olha que coisa especial que a gente está falando. Né? Muito bem, estamos terminando essa parte e vamos entrar no capítulo 2, que é só love. Note que estamos em aliança com Deus, deva-se puramente a Ele a sua graça, pois então começa do lado dele. Eu serei para eles um Deus, e então eles serão para mim um povo. Amamos Ele porque Ele nos amou primeiro. Mas nosso ser expulso da aliança deve puramente a nós mesmos e a nossa própria loucura. A ruptura está do lado dos homens. A ruptura está do lado dos homens. O profeta Isaías diz, mas os vossos... Foi famoso esse texto, né? Isaías 59, 2. Vamos lá? Mas os vossos pecados fazem separação entre vós, não é entre Deus e vós. Começa onde? Percebe? O problema não é lá para cá. O problema é daqui para lá. Os pecados nossos, Soraya, a questão toda é que nós é que cometemos a ruptura, nunca é Deus. O Romanos não vai dizer, nada poderá nos separar? Nada poderá nos separar. Como é que é lá, Gilberto? Mesmo que me abalar, seu amor. Então, o amor de Deus nunca falha, o que falha é aqui. É a mesma visão da escada de Jacó. Os anjos não desciam e subiam, Márcia. Os anjos subiam e desciam. Ora, não deveria ser descer e subir? Mas o texto não diz isso. O texto diz, subiam e desciam. Ou seja, o problema não é de lá para cá, é daqui
para lá. Então a ruptura ali é entre você e Deus, e não Deus e você. Deus continua te amando. Como diz o Eugene Peterson no livro dele sobre a graça, não há nada mais, não há pecado nenhum que você faça que Deus vai te amar menos, e não há nada maravilhoso demais que você faça que Deus vai te amar mais. Deus simplesmente ama. Nas garras da graça. Ok? Muito bem. Vamos partir aqui. Foi uma boa essa primeira parte. Agora nós vamos entrar no capítulo 2. E o capítulo 2 traz algumas coisas muito interessantes. Vamos ler? Giovanni, o microfone está em ação? Eugênio, quer falar alguma coisa? Eugênio é feroz, Eugênio. Rapaz, vocês fizeram falta aqui, viu? Nossa. Vamos ler aqui o capítulo 2, que é muito impressionante e interessante do mesmo jeito. Vamos começar fazendo a leitura. Alguém pode ler? Giovanni, pode começar? Chamai a vosso irmão, meu povo, e a vossa irmã, favor. Repreendei vossa mãe, repreendei-a, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido, para que ela afaste as suas prostituições de sua presença e os seus adultérios de entre os seus seios, para que eu não a deixe despida e a ponha como no dia em que nasceu, e a torne semelhante a um deserto, e a faça como terra seca, e a mate a sede, e não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituições. Pois sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque diz: irei atrás de meus amantes, que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã, e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos e levantarei um muro contra ela, para que ela não ache as suas veredas. Ela irá em seguimento de seus amantes, porém não os alcançará. Buscá-los-á, sem contudo os achar. Então dirá: irei e tornarei para o meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Ela, pois, não soube que eu é que lhe dei o trigo, e o vinho, e o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro, que eles usaram para Baal. Veja bem, obrigado, Giovanni. Esse texto lido, ele é nem a mente mais brilhante poderia escrever um texto desse com tanta perfeição. Quando o Giovanni estava lendo, e eu também li, quando eu li, estudando, me veio à mente: que figura do Novo Testamento veio à tua mente quando ele leu esse texto? Que figura? Ó, eu vou ler. Vocês vão matar na hora. Ok. Pecado de idolatria para Deus, qual é a relação, a equivalência? Adultério e prostituição. Ok? Então, olha lá. Quem é a mulher? A esposa de Oséias representa quem? O povo de Israel. Os filhos dela, os habitantes. Olha aqui que ele está dizendo que o próprio Oséias, coitado do pastor Sérgio, os filhos que ele tinha não era dele. Né? O texto aqui está, são filhos de prostituição. Mas olha aqui. Aí no versículo 5 vai dizer que ela vai atrás dos amantes dela, os caras que patrocinam a vida dela. Ela vai lá, mas ela não acha. Ela não acha os caras. O que ela faz? De quem você lembra? Não. Não. Tá aqui, ó. Não é. É uma parábola. Filho pródigo. Igualzinho o filho pródigo. Veja. O filho estava na casa. Mas ele quis se prostituir. Nota que o texto vai levar para isso. A NVI diz viver irresponsável. A NVI deu uma aliviada. Aliás, a NVI alivia tudo que é tipo de pecado. Cuidado com a NVI. A NVI...
Não, eu sei, mas você está fazendo referência a ela, tá certo, você tem que fazer referência mesmo. Aí, Sérgio, não é o outro, é o assado, não é o frito. Aí, ele sai da casa do pai e vai se prostituir. Depois, ele não tem mais a sua fonte de prazer. Aí ele sofre. O que ele faz? Ele volta. Veja, meu Deus, os caras de Israel entenderam isso. É que a gente não entende. Que a gente às vezes não pensa bem. Mas é o filho pródigo. É o retrato do filho pródigo. Vamos lá. Julgamento ou misericórdia? Oséias 2 retrata a relação tumultuada, porém inquebrável, entre Deus e Israel, por meio da poderosa metáfora de um casamento marcado pelo adultério. Segue um processo legal divino, onde Yahvé atua como marido ofendido, juiz e, por fim, amante incansável. O capítulo avança dramaticamente de uma acusação dolorosa e sentença de punição contra Israel infiel, que persegue falsos deuses, os seus amantes, não é? Essa profecia foi dada no final do século 7 a.C. ao reino do norte de Israel, também chamado de Efraim. Esse foi um período de prosperidade material, mas de profunda decadência espiritual. A religião oficial do Estado havia sincretizado o culto a Yahvé com cultos de fertilidade cananeu, particularmente o culto a Baal, o deus da tempestade e da fertilidade. O povo acreditou erroneamente Baal, olha aqui pessoal, por fornecer chuva, grãos, vinho e crianças. Naquela época havia cerca de 600 mil pessoas em Israel e Judá. Então veja, eles estavam tendo prosperidade, mas a quem eles diziam? Baal. Quem é que estava dando tudo? Quem que estava levando a fama? Deus que estava dando tudo. Quem que levava o louvor? Deus é que estava dando tudo. Quem é que levava a glória? Deus estava dando tudo. Quem é que está levando a fama? Eu. Meus esforços. Minha inteligência. Minha capacidade de articular. Minha experiência. Será que a gente não vira um Baal também? Baal significa Senhor. Ela tem 4 definições para Senhor é uma. Senhor é uma delas. Senhor, dono, marido e Senhor no sentido de Senhor de escravos. Possuidor. Como é fácil a gente se adorar Baal hoje. Você pode ser um Baal. Um membro da sua comunidade pode ser um Baal. Se você pensa que tudo que você tem porque você é bom, você é Baal. Tem pastor que é Baal. Reconhecer um Baal, deu poder aí. Hã? Reconhecer um Baal, deu poder aí. Exatamente, bem falado. Quer conhecer um Baal escondido? Você quer que um Baal saia do armário? Dá poder para ele. Ou elogie ele. Então, o espírito de Baal nunca morreu. Ele só vai se migrando. Mas o espírito é o mesmo. Vamos continuar. Pode voltar um pouquinho o outro anterior aí? Porque ficou mais interessante ele. Por quê? Depois que nós vemos o outro da frente, pode passar no outro. Entendeu? Pode entender melhor. Aham. Então, Ele traz um sentido. Porque quando a gente lê aquele primeiro lá, aí quando isso aqui foi mais claro para você. esclareceu mais. Então, quer dizer, nós temos prosperidade por causa de Baal. E aqui está um truque de Satanás. Parece que quando a gente é cristão, as coisas parecem que às vezes, em algum momento, dá tudo errado. Dá tudo errado, tem prejuízo. Mas quando eu não era cristão, tudo estava dando certo. A gente tem que ter cuidado com esse laço. A mensagem de Oséias é um confronto direto com essa idolatria, usando o formato legal comum do Oriente Próximo, antigo de uma ação judicial, por aliança, para expor o adultério espiritual de Israel e declarar Jeová como o único verdadeiro provedor e marido. Guarde bem isso. Provedor e marido. Guarde bem essa fala. Que
é que ela tire do rosto e dos seios, parece singular. E o que isso significa? É evidente que o profeta alude a um amuleto meretricioso para as prostitutas, para que possam seduzir homens, se adornar com luxo e pintar cuidadosamente o rosto e decorar seus seios. Sabe como é que as mulheres decoravam os seios, as prostitutas? Com um colar. Porque você sabe, o homem, ele é atraído pela visão. A mulher, ela é atraída pelo toque. São diferenças divinas maravilhosas. Então, você imagina o Oséias, o profeta. Ele vê a mulher dele se arrumando. Ela está hipersensual. Ela está com o rosto pintado. Ela está com os seios decorados. Ela está com uma roupa sensual. Ela sai de casa e ela diz, mais tarde eu volto. Quem criava as crianças? As crianças que ela deixou. Ficava ainda? O texto não vai dizer, ele que cuidava ainda. E outra, que não era dele. Se coloca, e aí ela volta, sem maquiagem, descabelada, suada e com cheiro de outros homens. Então, essa figura é que Deus está tendo de Israel. Ele cria Israel, ele ama Israel. E quando é que Deus se casou com Israel? Agora eu te peguei! Quando? Quando ele fez a promessa do Messias, quando ele preparou a volta do Messias. Não, eu vou dizer. Lá, e eu vou dizer o local onde Deus casou com Israel. No Monte Ebal. Quando Deus fez aliança com o povo de Israel por Moisés. Ali Deus se casou com Israel. Onde que Deus casou? No Monte Ebal. Mas agora, Israel deixou o seu marido pelos amantes. Meu Deus do céu, imagina o Oséias, coitado. Não fez nenhum divórcio. Né? Sim, o que você ia falar? Não, é que a gente olhando para o Oséias, como a gente estava falando com a nossa mente cristã hoje, é uma loucura. É total, vai. Não dá. Você imagina o Oséias. Então, era assim que as prostitutas, Então, veja bem, ele é o marido e ele está vendo a esposa absolutamente sedutora, mas não é para ele. Não é para ele. Ele ficava com o resto. O que é pior, né? É a esposa dele, mas não é para ele. Exatamente. E o pior, ele a ama porque Deus ama Israel. Então o amor tem que ser equivalente. Se tudo é equivalente, até o amor dele por ela é. Só que ela nunca é dele. Ela nunca está pronta para ele. Porque ela chega em casa cansada, esfolada, machucada. Ela não quer nem ser tocada pelo marido. E você observa que é absolutamente isso que Deus sente com o seu povo. Eu dou tudo para eles, eles voltaram as costas para mim e estão se envolvendo com Baal. Fala. Então ele sofria, mesmo ele sabendo que Tudo. era Deus mostrando a relação dele com Deus. Exatamente. Porque Deus permitiu ele ter outro. Olha, gente, vamos voltar aqui à mente do cristão que o Romualdo falou da Nayane. Se você for olhar a mente... Vamos pegar a mente pastoral do século XXI. Mente pastoral agora, hein? Opa, atenção, pastores, levanta a mão. Deus chama o profeta... Por isso que a gente não entende os profetas. Deus chama o profeta Isaías. Aí tem aquele capítulo lindíssimo. Eis-me aqui, envia-me a mim. Rapaz... O cara, antes dele declarar isso, Deus falou assim, Isaías, eu estou te chamando para ser meu profeta. Só que tem um detalhe, você vai ser meu profeta, Jaque. Mas tudo que você fizer não vai dar resultado. Você vai ter um ministério fracassado. E o pior, eles vão te matar. Aí o que Isaías fala? Manda outro. O cara assumiu um compromisso sabendo que ia ser um ministério fracassado e que no fim ele iria ser morto. E foi.
E o cara disse o quê, Márcia? Eis-me aqui. Então, quando você lê o eis-me aqui, é bonito, né? Por quê? Então, pastor, Deus está falando assim, Sérgio, eu vou te mandar para uma igreja, fique sabendo, você não vai ter resultado nenhum lá. Aliás, você vai ser criticado, inclusive vão meter o pé na sua bunda daqui a um tempo. Aí você vai falar o quê? Não, então manda aquele outro lá pro senhor, porque aquele não vale nada mesmo. Não é Deus que está falando, não. Hã? Manda o Giovanni pro senhor, o Giovanni que é bom para esse povo. Então, foi mais ou menos... Então, os profetas, Nayane, eram os caras que você não pode fazer eles com a leitura da mente cristã, porque você não iria. Qual pastor que vai? Meu Deus, eu já ouvi vários pastores dizendo, o fulano, a igreja tal me chamou. Eu não quero aquela igreja não, rapaz, aquela igreja lá... Você já viveu isso, né? Eu já vivi. Não, o quê? Não, o presbitério quis que eu fosse... Não, Deus me livre para aquela igreja lá, não sei de onde. Vou nada. Aquele povo encrenqueiro lá... quero não, eu quero. Não é assim que a gente faz? Mas se o senhor está mandando, que negócio é esse? Essa é a questão. Querendo nele mesmo, né? Não, claro, e se Deus está querendo? E se Deus está querendo? Bom, se Deus vai ficar querendo, então. Aquela história que a gente falar, mas será que isso é coisa de Deus? É o que o Sidney falou, será que é de Deus? Sidney, eu quero que você trabalhe com o pessoal que tem problema com droga. Senhor. Não dá outra, pô. Eu não, pô. Eu quero trabalhar na igreja legal. O pastor quer uma igreja legal. Eu também quero. Mas não é minha vontade. Viu, Lucas? É para você essa fala. Você quer uma igreja legal? Você sabe onde tem uma igreja legal? Lá tem uma igreja legal. Aqui a igreja é militante, meu. E aqui a gente luta com o pecado todo dia, o dia todo, o dia inteiro. Se a gente não estiver disposto como coração de profeta, não vamos. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Meu, você não vai bater palmo num cara desse. Aí é renúncia, né? É, senhora, é renúncia. Ué, é renúncia do Oséias. Aí você vai falar, mas Deus renunciou? Claro que Deus renunciou. Ele foi o primeiro a renunciar. Ele renunciou à sua glória. Saiu do estado de festa para um estado de sofrimento. Se a vida cristã não for pautada pela renúncia, aí Jesus falou assim, aquele que quer vir após mim, tome sua cruz. Aí alguém podia perguntar assim, mas quando foi que o Senhor carregou a sua cruz? Antes que houvesse mundo. Porque o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Não veio falar de sofrimento para Deus. Não veio falar. Ele foi o primeiro que sofreu. Ele foi o primeiro que renunciou. Filipenses 2:5. Ele, você leu isso na igreja no domingo, não foi? Ele, sendo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes, a si mesmo, negou-se a si mesmo. Porque o Pai queria agradar o Pai. Se a vida cristã não for de renúncia, então você não vive vida cristã. Se o seu ministério pastoral não é de renúncia, você não é pastor aqui nem na China. Bom, na China que você não vai ser mesmo, né? Então, o Oséias renunciou a casar com a menina judia, legal, de família. Ele renunciou a amar alguém que valia a pena. Mas Deus falou assim, não, eu quero que você vá lá na zona de prostituição e pegue uma esposa lá para você. Deus está falando com vocês? Sobre renúncia, sobre... A gente fala sobre sofrimento. Abrir mão. A gente fala sobre esse sofrimento dele com a esposa. Mas e a vida social dele? Imagina como que era a vida. Ele nem tinha. Se Não. ele pudesse, se um vizinho que ele fosse conversar, alguém que... Todo mundo achava que ele né? era louco. É que todo mundo ia tirar sarro dele, ia falar que é louco. Se hoje Exatamente. ele- Você está louco? Então ele sofria o dia inteiro. Ele acordava. Perfeitamente. E por décadas. Ela não é minha esposa, versículo 2. Deus diz que não quer mais ser marido de Israel. O casamento deles agora acabou. Mas Deus não quer acabar com o casamento. Ele quer que a esposa volte para ele. Ele quer que a esposa mude o comportamento dela. Mas Deus também é juiz. E fará Israel pagar pelos seus pecados. Errei ali.
Isso porque eles não foram fiéis a ele, a Deus. Ele tem o poder legal para fazer isso. Deus oferece divórcio. Aqui é um divórcio, gente. O que ele diz ali? Versículo 2. Alguém lê aí, por gentileza? Oséias 2:2. O que diz? Uma voz feminina, por gentileza. Lá, o 2:2, Nayane. Não estou achando. Aqui 2. Repreendei vossa mãe, repreendei-a, porque ela não é minha mulher. Eu não sou seu marido, para que ela afaste as suas prostituições de sua presença e os seus adultérios de entre os seus seios. Então, eu não sou o marido dela e ela não é minha esposa. O que é isso? Divórcio. Divórcio. Mas como é que Deus tratou isso? A mãe deles fez de prostituta. Aquela que os concebeu agiu de forma vergonhosa, pois ela disse: irei atrás dos meus amantes, que me dão meu pão, minha água, minha lã e meu linho, meu óleo e minha bebida. Então, no versículo 8, Deus diz: ela não sabia que fui eu que lhe dei o grão, o vinho e o óleo, e o que lhe dava prata e o ouro que ela usava para Baal. Que é pior de tudo. Eu dou tudo para você usar com outro. Eu te dou a sua inteligência e você usa para o mal. Isso não é nenhuma traição. Eu te dou 12 talentos e você usa para o mundo. Por que você não faz para a minha glória? Você prega bem, você ensina bem, mas você faz isso para si, você não faz para mim. Lembra do Jeú? Vimos semana passada? Presta atenção, que coisa interessante. A profecia é um pedido a Israel para que pare com a sua infidelidade. Seus pecados causaram uma separação no relacionamento com Deus. Deus não compartilha com outros amores e desejos. Presta atenção, pessoal. Deus não tem concorrente. Ele não lida com isso. Se ele entender que ele tem concorrente, ele cai fora. Ele sai da sua vida. Fica com quem você quiser. O que ele não vai aceitar é você e outro. Não tem lugar, Márcia. É você e eu. E acabou. Não tem outro. Não aceito o segundo lugar. Não aceito o segundo lugar. E mais. Deus não aceita, como diz lá naquela orgia sexual, uma menos de atroar. Não tem 3 numa relação sexual. É 2. O que Israel estava propondo? Uma menos de atroar. Vamos ficar tudo aqui junto. Hoje é modinha. Hoje é modinha. Vamos ser um trisal. Percebe? O que Israel espiritualmente estava se envolvendo? Né? Então, Deus não compartilha. Eu escrevi esse texto porque eu achei muito bom. Deus não nos compartilha com outros amores e desejos. Se você não o ama, então ele prefere isso do que você dividir o seu amor com o amor dele com outros amores. Então ele está chamando para o povo parar de ser infiel a Deus, parar de tentar fugir dele, parar de procurar realizar seus desejos em outro lugar, parar de se entregar aos seus caminhos pecaminosos. Para com isso. Fala para tua mãe para parar com isso. É isso que ele está dizendo no texto, né? Deus então alerta o povo de que há consequências por escolher continuar a infidelidade ao Senhor. Deus despirá Israel e a fará como um deserto e uma terra árida. Deus fará com que as pessoas sintam a miséria. As bênçãos de Deus serão removidas. Ele não mostrará amor a eles porque são infiéis. Voltando à ideia, é Baal que está me dando. Nunca foi Baal, porque Baal não existe. O que existe é um demônio. Eu consigo porque eu sou bom, eu consigo porque eu sou capaz, etc. Deus tira a tua saúde, você não tem mais nada. É Israel procurando os seus amantes e não encontra.
Por quê? Porque Deus parou de abençoar. Não pensem vocês, irmãos, Deus retém bênção. Deus retém bênção. Ok? Vamos terminar essa primeira parte? Tem alguns irmãos que precisam sair um pouco mais cedo hoje, né? O povo atribuía a sua generosidade agrícola e filhos a Baal, cometendo efetivamente adultério espiritual contra o Senhor, seu verdadeiro provedor e marido da aliança. Este capítulo confronta diretamente essa apostasia, usando a imagem íntima e dolorosa do casamento e da família para retratar a infidelidade de Israel e o julgamento iminente de Deus nas mãos do Império Assírio em ascensão. Eles correram para outros deuses porque não entendiam que Deus estava por trás de sua prosperidade e bênção. Fazemos a mesma coisa com tanta facilidade. Achamos que foi a nossa carreira que nos deu riqueza. Então nos entregamos à nossa carreira. Queremos mais dinheiro, então trabalhamos mais. Essa é a ideia. Ainda assim, pessoas não perceberam que Deus nos deu a riqueza e os bens que temos. Deus nos deu o trabalho que temos. Deus nos deu o dinheiro que recebemos de nosso trabalho. Deus nos deu o intelecto e a capacidade de trabalhar. Deus nos deu corpos que trabalham para que pudéssemos ganhar dinheiro. Então toda a glória é de Deus. Com relação ao que o profeta tinha em mente, era necessário lembrar aos israelitas aqui o que eles eram no coração, no começo. Pois de onde vinha o desprezo deles por Deus? De onde vinha o orgulho obstinado, mas que estavam embriagados com seus prazeres? A pergunta que surge é: como a riqueza e o sucesso podem influenciar os valores morais de uma sociedade? Será que o conforto pode empalidecer a fé cristã? O que você acha? Como então os benefícios de Deus, em sua maioria, nos cegam e nos fazem pensar que somos meio deuses? Essas perguntas eu quero provocar vocês. É importante essa provocação. Como a riqueza e o sucesso podem influenciar os valores morais de uma sociedade? Será que o conforto pode empalidecer a fé cristã? O que você acha? O que você pode falar? Você acha que o conforto pode atrapalhar a fé cristã? Eu acho que é a idolatria dos dias de hoje, né? O sucesso, o dinheiro, O conforto. colocar essas coisas acima de Deus. Perfeito. Que entra corrupção. Que entra corrupção. Se a pessoa perder isso, ela perde tudo. Ela perde o foco, né? Ela perde o foco. Aí é a fala de Deus. Ah, é? Então você tá achando que é você? Eu tiro as suas bênçãos. Então, irmãos, preste atenção. Nem toda depressão ela é cruel. Tem alguma depressão, não vou dizer todos, porque a depressão ela é um mal do milênio. Mas tem depressão que é a melhor coisa para a pessoa se humanizar. Porque ela passa a sofrer, ela não sabia o que era isso. Ela passa a ver os outros como um olhar de dependência. Eu preciso dos outros. Tem pessoas que, viu, Léo, eu sei que é a sua área, tá bom? Mas tem pessoas que, se não passar por um processo de depressão, ele nunca vai se arrumar na vida. Às vezes Deus trata a pessoa com choque. Como é que é? Tratamento de choque. Para a pessoa ver que ela não é nada. Inclusive, não sei se hoje a gente vai ver isso. No capítulo 3, Deus vai fazer isso. Eu faço a ferida e eu curo. Então, tem certas fases na vida da Daiane que ela sofre, mas é um sofrimento que está salvando ela de alguma coisa. Preste atenção, gente. Se você sofre, imagina que esse tipo de sofrimento seu, você está sendo livrado de algo pior. Em tudo dai graças. Não estou dizendo todo, mas de repente, um tipo de dor, um tipo de tristeza, um tipo de sofrimento, um tipo de prejuízo é alguma coisa que vem para me salvar de algo pior. E é exatamente isso que Deus faz muitas vezes. Aquele cristão, pegando a linha aqui da massa, aquele cristão, né, aquele pastor, igreja grande, e isso e aquilo, foi minguando. O que está acontecendo?
Tem pastor que fala, irmãos, vamos orar porque o diabo está agindo na nossa igreja. O diabo tem nome, é ele mesmo, né? O pastor. O diabo é ele mesmo. Porque é ele que muitas vezes está sendo culpado desse êxodo, através de alguma coisa que ele precisa melhorar na vida. Porque, gente, a gente só aprende na vida por 2 meios de lição. Ou ouvindo ou sofrendo. E normalmente o sofrimento é a melhor lição que a gente tenha. Então onde foi que você... Não é onde você está errando, Soraya. É onde Deus quer te livrar. É diferente a questão. É porque a gente fala bem assim, ó. Porque nós temos um problema sério que é uma sociedade moralista. Moralista. Numa sociedade moralista, tudo que acontece de ruim é porque você merece. Nossa sociedade é judiciosa. Não, e os cristãos é o pior tipo ainda. Não, ó, a Vânia lá, ô Vânia, por que Deus não curou tua mãe lá? Ó, você tem algum pecado. Não, o pastor lá, não, de repente deu uma treva lá na igreja do pastor Giovanni, lá no Sérgio, rapaz, tem gente saindo e o Sérgio tinha tantas pessoas, agora tem menos, não sei não se o pastor Sérgio não está fazendo uma coisa errada. Essa é a mente judiciosa. Mas a primeira coisa que a gente tem que pensar é, Deus, não é onde eu estou errado, o Senhor está me livrando do quê? Pode ser que você esteja errado, mas a primeira pergunta é, o Senhor está me livrando do quê? De repente, Deus está livrando você de você. Ele está te salvando. Fala, Cid. Vocês lembraram daquela verdade que acontece, que o pastor falou para nós, do pastor e das ovelhas quando tentam se desgarrar no rebanho, e que o pastor quebra a perna dela. Sim. Para sossegar. Deus faz a ferida e Deus cura. Então, às vezes, as coisas acontecem em consequência de erros nossos. É verdade. Não estou dizendo que isso não é verdade. Mas eu estou querendo acrescentar algo a mais na sua vida. A gente tem que ter um número maior de situações. E uma delas é, Deus está livrando você do quê, Raquel? Então nós somos muito hábeis em... Lembra dos amigos de Jó? Rapaz, com os amigos daquele, quem precisa do capeta para acusar? Os caras ficaram 7 dias olhando o sujeito. Primeira vez que eles vão falar... Ah, Jó, você não é santo não. Você traiu sua esposa. Sabe por que eu digo isso? Porque no meio do capítulo, Jó vai dizer que ele foi acusado disso. Se eu alguma vez deitei com outra mulher, ele está se defendendo. Ele foi acusado de que tinha traído a esposa dele. Ó, tá vendo? Ó, você está sofrendo porque você cometeu adultério. Ó, você está sofrendo porque você fez aquilo de errado. Primeira coisa, Deus, o Senhor está me livrando do quê? De repente pode ser de você mesmo. Entende? Quando o pai disciplina o filho, está livrando o filho? No caso de Jó, não está livrando de ninguém. De ninguém. O Jó é um caso à parte, né? Vamos terminar essa parte. Gratidão. Devemos reconhecer que a infidelidade de Israel estava enraizada em sua relutância em glorificar a Deus por tudo que ele deu. Paulo descreve essa infidelidade assim: pois embora conhecesse Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, mas seu pensamento tornou-se inútil e seus corações todos escureceram. O camarada acabou, o carro capotou, deu uma confusão, o cara saiu ileso. O que ele vai dizer? Que sorte! Que sorte! Vocês sabiam que a sorte era uma divindade pagã? Mas a sorte era uma deusa dos gregos. Nunca foi sorte, sempre foi. Essa frase é boa, né? Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Essa é filosofia de para-choque de caminhão, e é verdade. A sabedoria popular. Você é ingrato? Você atribui a riqueza, a prosperidade relativa à paz da sua vida à natureza, à sorte, à sua própria sabedoria ou alguma outra fonte? Qual é? Pense bem. Vamos parar aqui? Pastor, quando fala